Existem alguns sinais que seu casamento pode estar entrando em crise. E é sobre esses sinais que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então bora pro vídeo? Boa noite, pessoal. Eu sou a Amanda. Eu sou o Caio. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Boa noite. Alguns fatores são causas comuns de divórcio hoje em dia. Nós notamos que ao nosso redor, em conhecidos, que muitos desses divórcios acontecem em casamentos de menos de 5 anos. Quando chegam em 5 anos, né, os que têm chegado, muitas vezes têm chegado já empurrando com a barriga. Falta de comunicação e parceria, falta de confiança entre esses casais, são alguns dos fatores que têm feito esses casamentos entrarem em crise muito cedo. Por isso, eu e a Amanda decidimos trazer dicas práticas para resolver essa situação. O primeiro ponto que a gente nota são casais que têm segredos um para o outro. Nós não temos segredos, inclusive... Não me contem nada que eu não posso contar para a Amanda. Já fique ciente. Fique sabendo que se for um podre, eu vou ficar sabendo o seu podre, porque ele me conta realmente tudo. E é a mesma coisa, eu conto todas as coisas para ele, né? A gente não tem segredos, não existe senha de celular para ninguém, a gente tem a senha de todas as redes sociais um do outro. E a gente nota que alguns casais têm dificuldade em dividir tudo assim da vida. Tem gente que se você pegar no telefone assim, né, do outro, a pessoa dá um pulo dessa altura de medo. Muitas vezes guardam segredos um do outro, ou por realmente não confiar no parceiro, ou infelizmente por estarem escondendo algo de errado, né? Quando a gente tem medo de ser descoberto por alguma coisa que a gente sabe que está errado, a gente normalmente guarda segredos, não deixa pegar no telefone, não deixa saber o que tem feito fora e por aí vai. Casais que são saudáveis não tem nada a esconder um do outro. A dica que a gente te dá é, se você, né, aconteceu infelizmente, fez alguma coisa errada, ou está conversando com alguém que você não deveria estar conversando na internet, se for o caso, né? Isso é só um pequeno exemplo de algo considerável, né, que a gente sabe que pode quebrar a confiança com o outro. Mas se você está em algum erro, senta com o seu cônjuge, conversem, confesse o seu erro e se alinhem para que haja ali, né, um perdão e vocês recuperem comecem a trabalhar na recuperação dessa confiança do casamento. Exemplo claro aconteceu com a gente recente. Se a Amanda fosse uma pessoa que não confiasse em mim, poderia ter certeza que a gente não estaria aqui para trazer soluções, né? Falar sobre o problema e trazer solução do problema. A gente não estaria aqui hoje, né? Aconteceu no meu trabalho de uma pessoa mandar mensagem para Amanda avisando que tinha uma outra pessoa, né? Uma outra mulher comigo no carro e a Amanda logo deu de ombro. Por quê? Eu sabia exatamente Confiança. O que ele estava fazendo, quem estava com ele no carro. Só que como a gente conversa sobre tudo, eu sabia com quem que ele estaria naquele dia, o que ele estaria fazendo e onde ele está. Então, conversem sempre, contem tudo mesmo. Agora, se o seu caso não foi, né, você não está fazendo nada de errado, mas o seu caso é que realmente vocês perderam essa parceria, essa confiança, o conselho também é conversem. Mas pensando de uma forma prática, para vocês recuperarem essa parceria, pense no seu cônjuge como seu melhor amigo. Isso, pense bem, antes de você ter um seu relacionamento, você tem uma pessoa que você gosta muito, né? Um amigo, uma amiga, uma pessoa que você tem aquela confiança assim que você pode contar os seus piores podres, vamos dizer. Que essa pessoa não vai espalhar para ninguém, ou seja, a confiança que você tem na pessoa. Então pense no seu cônjuge como essa pessoa, que você pode contar uma coisa assim, o segredo mais absurdo, que você vai ter certeza que vai ficar entre você
e a pessoa. E não só nisso, né? Pense como como o seu cônjuge é o seu melhor amigo, pense também que você pode compartilhar a sua tristeza, que você pode compartilhar os seus problemas e você pode compartilhar também as suas alegrias. E a confiança, ela é uma das principais bases do relacionamento. Exatamente. Então, a conclusão desse primeiro tópico é: sentem, conversem sobre tudo e se alinhem e trabalhem essa confiança. Segundo ponto: só tem coisas ruins para falar do outro. Você não tem nada de bom para falar da sua esposa, do seu marido. Você só sabe reclamar da pessoa, só sabe falar todos os defeitos da pessoa. Isso conversando com um terceiro, pessoa que, vamos dizer assim, que nem agrega o relacionamento. Você ficar só reclamando é muito chato. Quando alguém só tem a reclamar do outro, é porque já perdeu a admiração pelo parceiro. E quando você perde a admiração, basicamente você perdeu um dos motivos pelo qual você se apaixonou por essa pessoa, né? Vocês têm que trabalhar essa admiração pelo outro dia após dia. Não é que exista perfeição. Eu não sou perfeita, o Caio não é perfeito, é normal a gente ter uma ou outra reclamação. O que não é normal é você não ver nada mais de bom no seu parceiro. Casais saudáveis, eles apontam para o melhor do outro. Então, trabalhem sempre em focar nas coisas boas do seu parceiro e não focar tanta energia nas coisas ruins, nas coisas que você não gosta que essa pessoa tem. E uma coisa também que a gente aprende, tanto na Bíblia quanto na igreja e tal, é que a palavra tem poder. Se você está falando mal do seu cônjuge, se você só está trazendo coisa ruim do seu parceiro, né, da sua esposa, do seu marido, você está trazendo aquilo para dentro do seu relacionamento. Ou seja, você está trazendo aquela maldição para dentro do seu relacionamento. Então, sempre tentem falar coisas bonitas, coisas boas, sempre tá agradando o seu cônjuge com palavras. Procurem o melhor, tentem sempre tirar o melhor da pessoa. Terceiro ponto: não sentem falta da companhia um do outro. Eu não posso ficar longe dessa branquela. Ah, maravilhosa. Tá bom. Então, mas o casal trabalha fora o dia todo e quando chega em casa, a primeira coisa que eles fazem é cada um pegar o seu telefone, sentar num canto da casa e ficar nas redes sociais. Vocês já trabalham o dia todo, já tem pouco tempo para se curtir. E aí não fazem questão mais, o casal já não faz mais questão de tirar um tempo de qualidade para estar com o seu cônjuge. Eu e o Caio, a gente namorava todos os dias, né? De segunda a segunda, a gente se via todos os dias. Eu ficava, gente, na minha sala lá de casa, ou na varanda, às vezes esperando a hora do Caio chegar, assim, ansiosa. E depois que casa, é natural, sim, né? A gente dorme com a pessoa, acorda com a pessoa, vê a pessoa no banheiro. É natural, com a rotina, essa ansiedade da companhia passar. Mas não é normal você não querer dar o melhor do seu tempo livre para o seu cônjuge. Às vezes você trabalha e dá o melhor de si no seu trabalho, dá o melhor de si na igreja, dá o melhor de si na rua, dá o melhor de si para todo mundo. E quando chega a hora de dar o melhor do seu tempo para o seu cônjuge, você prefere estar na internet ou vendo uma série na Netflix sozinho. Exatamente. Brincando aqui, falando que eu não consigo ficar longe desse trem, mas de fato é verdade. Certa vez ela estava na companhia de dança e fez uma viagem de um projeto que eles aprovaram. Ela ficou, acho que mais de uma semana, né? Foi bastante. Mais de uma semana. Porque a gente tinha que rodar 7 cidades, então foi muitos dias. Ou seja, ela ficou mais de uma semana. Nessa época a gente não tinha Raíza. Eu fiquei assim, nossa, contando as horas para ela chegar, porque já não estava aguentando mais ter que ficar esquentando o lado dela e esquentando o meu. Esquentando o lado dela e esquentando o meu. Ela também passa por isso, às vezes eu vou trabalhar fora, né?
como eu trabalho de bartender, ela às vezes fica a madrugada inteira acordada, esperando eu chegar. A gente sente falta um do outro. Para fechar esse assunto, procurem recuperar essa ansiedade do namoro, sabe? Procura chegar em casa e largar o celular um pouco, sabe? A gente fica com o telefone o tempo todo. Hoje todo mundo fica com o telefone praticamente o tempo todo. Então chegou em casa, se cumprimentem, sejam bem educados, dá um beijo, pergunta como é que foi o dia, conta como é que foi o seu dia, né? Que aí vocês também compartilham a vida separada de vocês, a individualidade de vocês. Foquem em usar o tempo livre de vocês para dar o melhor para o seu parceiro e com o tempo vocês vão perceber como que vai melhorar até a comunicação e melhorar outras áreas do relacionamento também. Quarto ponto, galera, não se respeita. Se não tem respeito, não tem praticamente não tem casamento. Não tem relacionamento que dura sem respeito. O respeito é um dos pilares de qualquer relacionamento na vida, né? Do casamento, então, nem se fala. Os casais que não se respeitam, que não se tratam mais com educação, às vezes a pessoa está discutindo ou vai falar alguma coisa com o outro e o outro devolve com uma má resposta, né? Às vezes até pesada demais, tipo mandar o outro ir para algum lugar, esse tipo de coisa, demonstra que o casamento está passando já por uma crise até um pouco intensa já, porque o respeito ele é a base para qualquer relacionamento. Para o casamento, então, mais do que a base, ele é essencial. Sem respeito, é impossível o casal permanecer casado. Se você não respeita mais o seu cônjuge, é quase impossível manter um relacionamento saudável em qualquer área, porque se você não respeita, você não responde bem o outro quando o outro pergunta, você não respeita, você não se importa com o que o outro pensa ao seu respeito, se você também não se importa com o que o outro sente, você fala o que você quer, o que você pensa, sem se importar em magoar o outro. E isso pode afetar também até o relacionamento extra, né? Que é com os amigos, o clima fica pesado. Como você perdeu o respeito, você realmente não mede o que você vai fazer em lugar nenhum. Então, galera, um casal saudável é um casal que respeitam acima de qualquer coisa, qualquer situação, qualquer circunstância. Isso é falta de respeito. Que falta de respeito, eu estou te ajudar. Para melhorar a questão da falta de respeito é o clássico, parar e pensar antes de falar. É algo que você gostaria de ouvir? A atitude que você está tendo com o seu cônjuge é a forma como você também gostaria de ser tratado? Às vezes a gente também usa a desculpa de mas ele também me trata com falta de respeito. Mas você tem respeitado o outro? Às vezes é só uma questão de tudo nessa vida é muito recíproco, né? Tudo nessa vida vai e volta. Você quer ser respeitado? A primeira coisa que você deve fazer é aprender a respeitar o outro. Mesmo que você ainda não esteja se sentindo respeitado, se for o caso, pense em como você quer ser, em como você pode melhorar. Muitas vezes, quando um dos dois começa a melhorar, o outro começa a perceber essa melhora e é muito automático. Se a pessoa ainda está interessada, se a pessoa ainda sente algo, é automático essa pessoa também buscar uma melhora quando vê a melhora no outro. Então, galera, o quinto ponto, um casal que não se perdoa. É comum numa discussão você falar palavras mais duras, mais pesadas, né? Que chega a magoar outra pessoa. E nisso, cada um vai deitar para o seu lado, né? No seu canto, vira para o lado, vira para o outro. E no dia seguinte acorda e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Só que aconteceu, né? E aí, cada um vai para o seu canto, vai para o seu serviço, magoados, muitas vezes saem até sem se despedir e passam o dia inteiro ali sem resolver esse problema. Volta para casa, continua da mesma forma e o problema não foi resolvido. Vocês brigaram, mas não alinharam a questão, né? Não chegaram a uma
conclusão para essa briga. Brigar é normal, né? Infelizmente, nós somos seres imperfeitos e a gente briga às vezes. O que não é normal é brigar sempre, né? O casal que já está em crise, ele não consegue sentar e conversar, ele só sabe brigar, ele só sabe discutir, ele só sabe xingar um ao outro, né? Então, assim, aconteceu uma questão ali, brigou, estão magoados, tentem não dormir sem resolver esse problema. Tentem se acalmar, voltam, sentem, conversem, tentem alinhar até chegar a uma conclusão para o problema. E se estiver magoado, né, por exemplo, seu cônjuge falou alguma coisa que te magoou muito, sabe, tocou ali na ferida, exponha essa questão para que o outro possa te pedir perdão e libere esse perdão, né? Não fique guardando mágoa do seu cônjuge. Um casal que sabe se perdoar, um casal que busca sempre o perdão mútuo, ele vence junto. A falta de perdão, ela vai aos poucos, sim, destruindo todas as outras áreas do relacionamento, que você vai perdendo tudo, você vai perdendo admiração, você vai perdendo respeito, você vai perdendo desejo, vontade de estar perto, e isso vai destruindo, sim, aos poucos o casamento até que chega a parte do divórcio. E para fechar esse assunto do perdão, eu vou ler um versículo em Efésios 4:32, é um direcionamento muito claro sobre o perdão. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Aqui nós temos o mesmo direcionamento da oração do Pai Nosso, né? Que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. Assim como Deus esqueceu todas as coisas que nós fizemos de errado, né? Desde que a gente se arrependeu. Assim como Deus nos perdoa, nós devemos também perdoar o outro, né? Perdoar o nosso cônjuge. O perdão, ele não é um sentimento, o perdão, ele é uma decisão. Você está chateado, você está magoado, mas você decide perdoar o outro para que vocês possam continuar caminhando. Então, sem perdão, vocês vão ficar sempre empatados nessa questão. A partir do momento que vocês conseguem liberar o perdão, vocês conseguem continuar caminhando de forma saudável no relacionamento. Para a gente concluir, observem esses sintomas para você ter um casamento fortificado, um casamento seguindo, alinhado um com o outro. Procurem o seu cônjuge, conversem, tentem resolver essa situação para vocês terem um relacionamento sadio, um relacionamento bem confortável um para com o outro. O importante é sempre estarem atentos a como anda o relacionamento de vocês. Muitas vezes a gente está passando por pequenos probleminhas e a gente acha normal ter esses problemas. E não é normal viver um relacionamento sempre conturbado com problemas. O relacionamento ele precisa ser leve até para que ele seja duradouro, né? Porque ninguém aguenta muito tempo viver sob pressão. Às vezes você pode não estar passando por todos esses sintomas que a gente apresentou aqui, mas às vezes tem um ou outro. Então, se você percebeu que o seu relacionamento pode estar entrando em alguma crise, tem algum sintoma desses ou parecido com esses, procurem sentar e resolver enquanto a questão ainda é pequena. É que nem doença, né? Se você descobre uma doença no início, ela fica mais fácil de ser tratada e ser curada. Mas se você descobre a doença e vai postergando o tratamento e nunca vai fazer o que precisa ser feito, uma hora você pode acabar morrendo por causa dessa doença. Então, a gente considera tratar essas pequenas questões como uma doença. Você tem que tratar enquanto ainda é tempo, antes que a crise se transforme num divórcio, né? Que não é o que a gente, quando casa, deseja. A gente casa desejando sempre viver feliz até que a morte nos separe. Então é isso, essas são as dicas de hoje, são dicas, né? A gente tentou trazer as dicas de forma mais prática possível, né? Porque são coisas até
relativamente simples de resolver. Então deixe aqui nos comentários também a sua dica, a sua experiência, caso você já tenha passado por algo parecido ou esteja passando por algo parecido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e de nos seguir lá no Instagram, nosso arroba é Casamento Sadio. Até o próximo bate-papo. Meu Deus do céu, vou até dar um cheiro. Também. Yeah.